Olá pessoal, tudo bem? No nosso vídeo de hoje eu vou dar para vocês algumas dicas sobre o substrato de plantio e também sobre os recipientes em que a gente vai cultivar as nossas plantas. Como eu já disse para vocês no último vídeo, muitas coisas que a gente vai utilizar elas podem ser compradas, adquiridas no supermercado. As grandes redes de supermercados que a gente tem por todo o país, elas têm uma seção onde você pode encontrar esses produtos, como a terra, alguns tipos de substratos já prontos e também alguns vasos, alguns recipientes que a gente pode usar. Se você não quer comprar ou não pode comprar, você pode usar aí aquele pote de sorvete velho ou aquele tupperware antigo, né, que já perdeu a tampa, ou uma xícara, ou uma panela velha, enfim, ou uma garrafa PET, enfim, um balde velho, tem muitas opções, qualquer coisa. O que você tem que estar atento sempre é se esse recipiente ele vai atender às exigências das plantas, como a gente já falou no vídeo anterior. Bom, vamos começar então falando sobre o substrato. O substrato ele é muito importante para a planta. Por quê? Porque ele vai ser o suporte da planta. É nele que a planta vai respirar através das suas raízes, absorver a água. Eu vou dar para vocês 3 características importantíssimas que vocês têm que dar para esse substrato. A primeira é a leveza. Ele tem que ser um solo que você não precisa toda hora ficar ali tirando, descompactando ou mexendo. Lembrando que esse solo tem que estar sempre bem descompactado e bem fofinho para a planta conseguir respirar, retirar a água e os nutrientes nas quantidades adequadas para ela se desenvolver. Uma segunda característica é que ele tem que reter a quantidade de água adequada para a planta se desenvolver. Ele não pode nem reter muita água, porque senão a raiz da planta vai morrer afogada, né? Não vai conseguir respirar, e para ela respirar ela precisa de ar. Então, planta gosta de água, mas não gosta de excesso. E uma terceira característica é a matéria orgânica. Esse substrato tem que ser rico em matéria orgânica, né, para atender também as necessidades químicas e até físicas também que a planta vai precisar, tá certo? Bom, eu vou ensinar para vocês um substrato básico, tá? Mas que atende a maioria das ervas condimentares, das plantas condimentares, dos temperos e também das hortaliças em geral. Então você vai pegar um pote de sorvete ou uma medida qualquer, dependendo da quantidade, ou um balde, dependendo da quantidade que você vai precisar fazer de substrato. Você vai pegar terra, que pode ser qualquer tipo de terra, a mesma medida, a mesma proporção de areia. Você pode lavar essa areia. A areia vai dar justamente essa leveza. E por fim você vai colocar uma mesma medida, na mesma proporção de matéria orgânica, de um composto orgânico. Esse composto orgânico pode ser aqueles que você compra pronto já no supermercado, naqueles saquinhos. Eu recomendo que se você for comprar, você compre uns 2 ou 3 tipos diferentes, não um tipo só de composto orgânico, mas você pode usar também esterco curtido de aves, de curral, né, de vaca, né, enfim. Você pode usar humus de minhoca, você pode usar composto orgânico mesmo, né, produto de uma compostagem. Então você pode utilizar muitas coisas aí dessa natureza de composto orgânico. A escolha do recipiente ela está muito ligada a isso. O que eu quero plantar e a quantidade que eu quero colher. Se você vai precisar colher mais, se você quer colher mais porque a sua demanda vai ser maior, então você vai usar um recipiente maior. Se você não colhe muito, não vai colher muito, né, a quantidade que você precisa é menor, então você vai escolher um recipiente menor. Na casa de todo mundo tem potinho velho, tupperware que estragou, como eu já falei. É muito importante que a gente faça o furo aqui no fundo. Então você pode fazer um buraco, mas é muito importante que esse recipiente ele seja furado. Para quê? Para facilitar a drenagem da água. Outra coisa também interessante é colocar algumas pedras, pedra mesmo, pedra de construção, no fundo do pote antes de colocar o substrato, para ajudar também nessa drenagem. Fiquem muito atentos, pessoal, em relação... Algumas pessoas gostam de colocar um pratinho ou alguma coisa por baixo. Cuidado para que isso não retenha água e aí a gente tenha algum tipo de problema com o mosquito da dengue. Muito importante que vocês se preocupem na hora que a água for drenar, né, quando essa água for sair, que vocês se preocupem de que essa água não fique empoçada também num pratinho e aí seja um local de propagação do mosquito da dengue. Então, uma dica mais geral é, para temperos,
como a salsa, a cebolinha, o hortelã, o coentro e outras, uma jardineira ou um pote ou um recipiente com 30 centímetros de comprimento, 20 de largura e 20 de profundidade, ele já é suficiente. No caso de hortaliças de folhas, como a alface ou almeirão, os vasos eles podem ser individuais, no chão, ou você pode colocar alguma coisa na parede também. Uma jardineira maior, com 50 por 30 por 20 centímetros, então 50 centímetros de comprimento, 30 de largura e 20 de profundidade, lembra que esse espaço ele tem que garantir que a planta consiga se desenvolver bem. A parte da drenagem do vaso é muito importante também. Você tem que lembrar de fazer essa drenagem no fundo do vaso. É uma das partes mais importantes do plantio. Os vasos com drenagem ruim, eles propiciam acúmulo de água, consequentemente apodrecimento radicular. Então é isso, pessoal. Essas foram as nossas dicas de hoje sobre substrato e recipientes para plantio. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre sementeiras e produção de mudas. Um passo importante da horta caseira de vocês. Até lá. Tchau.